Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola sobre uma das duas certezas que nós temos nessa vida. Como escreveu um dos pais fundadores dos Estados Unidos, o cientista Benjamin Franklin, nesse mundo nada é garantido, exceto a morte e os impostos. Olha, se esse gênio americano do século XVIII vivesse no Brasil do século XXI, talvez tivesse mais certeza sobre a aplicação dos impostos do que sobre a inevitabilidade da morte. Dados preliminares publicados pelo Tesouro Nacional apontam que o total de impostos pagos aqui no Brasil em 2021 atingiu o maior nível em pelo menos 12 anos, totalizando 2,942 bilhões de reais. Isso é equivalente a 33,9% do produto interno bruto, PIB do país. Em outras palavras, mais de um terço de todas as nossas riquezas produzidas no ano vai parar na boca do leão. Mas do ponto de vista do cidadão, essa porcentagem é ainda pior. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, em média, o brasileiro tem que trabalhar 149 dias por ano só para pagar impostos. Na prática, é como se 40% da nossa força de trabalho tivesse dedicada a sustentar o Estado brasileiro, que nos retorna tão pouco em termos de qualidade e eficiência de serviços públicos, de saúde, educação, segurança, transporte e por aí vai. E isso sem falar no problema da corrupção. Mas, voltando aqui às estatísticas, não é assustador constatar que, em média, de cada 10 dias que nós trabalhamos no ano, 4 dias são dedicados aí para encher os cofres das prefeituras, dos estados, da União e dos seus respectivos políticos e burocratas? Resumindo, um terço da riqueza do país se transforma em impostos e 40% da força de trabalho e da renda do cidadão é desperdiçada sustentando a máquina estatal e seus sofríveis serviços públicos. Imagina os heróis da Inconfidência Mineira tomando conhecimento do atual estado das coisas no país. Logo eles, que se rebelaram contra uma taxação abusiva de 20% sobre o ouro extraído das Minas Gerais, que se revoltaram com o confisco de 1/5 da sua riqueza. Aliás, a taxa de 20% cobrada pela coroa portuguesa sobre o ouro do Brasil se chamava quinto. Sabe aquela expressão, vá para o quinto dos infernos? Então, ela vem dessa época. Isso porque o navio que transportava o quinto, aqueles 20% em ouro devidos à realeza de Portugal, era conhecido como nau dos quintos. Acontece que, naturalmente, havia viagens de ida e volta, e quando a embarcação partia lá da Europa, ela vinha carregada de exilados da metrópole portuguesa aqui para a colônia brasileira, que na época era vista como um lugar degradante, inóspito, selvagem, literalmente um inferno. Por analogia, mandar alguém para o navio do quinto dos infernos ou apenas para o quinto dos infernos significava desejar que a pessoa fosse para bem longe, preferencialmente numa localidade muito desagradável. Mas isso tudo, pessoal, era por causa de uma taxação de 20%, de 1/5. Hoje, como nós vimos, o brasileiro médio tem que trabalhar 149 dias por ano só para pagar impostos. Dá exatamente 2/5 em tributos. O Tiradentes deve olhar para a gente lá do céu e lamentar, poxa, fui esquartejado em vão. E considerando aí a morosidade do Congresso Nacional, ainda mais em ano eleitoral, não há motivos para nutrir grandes esperanças de uma reforma tributária nessa legislatura. Contudo, já que toda nuvem tem seu contorno de luz, é hora de dar uma boa notícia para você que é trabalhador e contribuinte. Hoje, 2 de junho, é o 150º dia do ano. Portanto, a partir de agora, todo o fruto do seu trabalho finalmente vai para você mesmo, para sua família, para suas aspirações e sua busca pela felicidade. Até 1º de junho, você só havia trabalhado para a prefeitura, para o governo, para a União, para a Justiça, para o Congresso, para os partidos políticos, para as campanhas eleitorais, para as autoridades, para os burocratas, para os políticos e para garantir que a máquina estatal continue prestando aí todos esses serviços públicos que eu tenho certeza você não recomendaria nem para o seu pior inimigo se ele fosse para o quinto dos infernos. Mas isso já ficou lá para trás. Hoje é oficialmente o Dia Livre de Impostos de 2022 e uma série de varejos se organizaram aí para vender produtos com hiperdescontos, como se as mercadorias ficassem isentas de tributação. É interessante, né? A iniciativa, que reúne institutos liberais e lojistas, foi pensada para aumentar a consciência do consumidor sobre o impacto dos impostos no poder de compra da população.
Até porque, como já demonstrou o já citado relatório do Tesouro Nacional, a tributação brasileira incide principalmente sobre o consumo de bens e serviços, o que penaliza a população mais vulnerável. Isso porque os impostos sobre o consumo, com destaque para o ICMS estadual, não consideram a renda ou a capacidade econômica do contribuinte. Todo mundo, seja rico ou seja pobre, paga o mesmo valor ao comprar um produto ou contratar um serviço. E isso, proporcionalmente, pesa muito mais para quem tem menos renda e menos patrimônio. Dessa forma, o imposto sobre itens absolutamente essenciais consumidos pelos mais pobres acaba bancando privilégios do governo, do setor público e das elites. Um exemplo escancarado disso é a fonte de financiamento da USP, a Universidade de São Paulo. A USP é frequentada por uma elite financeira, uma elite intelectual, mas é bancada pelo ICMS do Estado, pago majoritariamente pela população mais pobre, que não tem acesso nem a ensino básico de qualidade e sequer sonha com a possibilidade de fazer uma faculdade mais concorrida. Mas além de injusta, a tributação brasileira é abusiva. Por exemplo, a alíquota de ICMS sobre a gasolina, que variava de estado para estado no modelo que está prestes a ser substituído, oscilava entre 25% e 34% de imposto sobre o valor médio da bomba. Outro absurdo que só foi corrigido agora, às pressas pelo Congresso, era tratar a energia elétrica como se fosse um item supérfluo, fazendo o ICMS nos estados variar entre 17% e 34%. Mesmo itens muito essenciais, como medicamentos, podem ser tributados em até 20%. Isso não é razoável, pessoal. Aliás, os governos estaduais, muitos deles governados por aquela turma do fica em casa, economia a gente vê depois, surfaram a onda de inflação dos alimentos e dos combustíveis e arrecadaram só em 2021 789 bilhões de reais, 23% a mais do que no ano anterior. Ou seja, em plena crise, com o país endividado, com a moeda desvalorizada, com o setor produtivo lutando para se recuperar, o desemprego explodindo e as pessoas morrendo pela pandemia, os nossos governadores não tiveram a decência de aliviar a carga tributária e se beneficiaram com a alta global do petróleo e da comida. Comida que, segundo a ONU, aumentou mais de 30% em apenas um ano, levando os alimentos aos maiores preços dos últimos 60 anos. E não custa repetir para combater a desinformação militante, pessoal. A inflação que está aí é mundial e se deve essencialmente à paralisação econômica da pandemia e à guerra na Europa. Como nós vimos até ontem, esses primeiros 149 dias do ano do trabalhador brasileiro foram dedicados ao pagamento de impostos. Mas a partir de hoje, o que é do homem, o leão não come. Brincadeiras à parte, nós vivemos em um país em que mais de um terço da riqueza é confiscada pelo poder público, que ao longo de décadas tem dado um péssimo retorno à população, priorizando inclusive os seus próprios interesses corporativos na hora de investir nossos impostos. É cada vez mais claro que o lugar do dinheiro do trabalhador é no seu bolso, não nos cofres de governos ineficientes, privilegiados e ainda por cima corruptos. E toda essa nossa indignação já foi muito bem capturada na poesia em rap de Gabriel o Pensador, que lá em 2015 deu um grito que permanece atual. Chega, vida de gado resignado. Chega, vida de escravo, de condenado. A corda no pescoço do patrão e do empregado. Quem trabalha honestamente está sempre sendo roubado. Presidente, deputados, senadores, prefeitos, governadores, secretários, vereadores, juízes, procuradores, promotores, delegados, inspetores, diretores. Um recado para as senhoras e os senhores. Eu pago por tudo isso, imposto sobre serviço, a taxa sobre produto, eu pago no meu tributo. Pago para andar na rua, pago para entrar em casa, pago para não entrar no SPC e no Serasa. Pago estacionamento, taxa de licenciamento, taxa de funcionamento, liberação e alvará, passagem, bagagem, a pesagem, a postagem, imposto sobre exportação, importação, IPTU e IPVA, o IR, o FGTS, o INSS, o IOF, o IPI, o PIS, o COFINS e o PASEP, a construção do estádio, o operário e o cimento. Eu pago o caveirão, a gasolina e o armamento, a comida do presídio, o colchão incendiado. Eu pago o subsídio absurdo dos deputados, a esmola dos professores, a escola sucateada, o pão de cada merenda. Eu pago o chão da estrada, a compra de cada poste. Eu pago a urna eletrônica e cada árvore morta na nossa selva amazônica. Eu pago a conta do SUS e cada medicamento, a maca que leva os mortos na falta de atendimento. Paguei ontem, pago hoje e amanhã eu vou pagar. Me respeita, eu sou o dono desse lugar. Chega!
Realização Jovem Pan News.